Porque quando minha magreza te incomoda, eu tô atestando a respeito do quanto você não cuida de você. Quando a minha suposta beleza te incomoda, ela tá dizendo sobre você. Se eu faço tratamento de saúde ou não, isso provoca em você. Não é sobre mim. Com certeza não. E a seguir, não sofra por ninguém. Faça isso. Eu acho que na limitação do meu pai e da minha mãe, né? Meu pai é um policial militar muito simples, minha mãe semi-analfabeta, sabe escrever o nome. Mas o meu pai e minha mãe nunca deram mole pra gente. E meu pai e minha mãe nunca deixou a gente ficar frouxo. Se tem uma coisa que a gente não é frouxo, assim. Eles criaram a gente pra gente vencer na vida. Então, assim, cada um dentro da sua própria limitação, mas os meus pais ensinaram isso muito pra gente. A opinião das pessoas não interessa. Então, por exemplo, várias coisas que os meus pais foram ensinando e que hoje vale mais do que o doutorado que eu fiz. Eu lembro que uma vez eu era pequena, eu fui numa mercearia, eu tinha uns 5 anos. Minha mãe não tinha muito dinheiro e nem muito conhecimento. Então, por exemplo, 6 filhos, ela levava pra cortar o cabelo, ela deixava lá e falava, corta sim, cortava de todo mundo igual. Então, o meu cabelo era baixinho e curto, igual do meu irmão e igual de todo mundo. E aí eu fui numa mercearia, quando eu cheguei na mercearia, eu lembro direitinho dessa cena. O cara da mercearia perguntou assim, você é homem ou mulher, hein? Aí eu voltei pra casa chorando. Aí eu falei pro meu pai, aí ele me sentou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca contei essa história, eu me lembrei disso agora. Ele me pôs no sofá e falou, olha nos meus olhos. Aí eu olhei, ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Você quer vencer na vida? Eu falei, quero, pai. Ele falou, nunca liga pro que os outros pensam a respeito de você. Olha pra frente e fica surdo. Quem vence na vida é quem é surdo por opinião dos outros. Para de chorar porque a pessoa foi falar o que é que pensa de você. Ou você para com isso, você não vai chegar onde você quer chegar. Não liga pro que as pessoas pensam a seu respeito. Isso hoje me forja. Que pai. Hate, não tô nem aí. Pode falar o que quiser. Eu não tô ligando mesmo. De verdade, eu não tô ligando. Eu faço o meu. Eu ligo pra minha consciência. Essa eu ligo. Todos os dias eu deito a cabeça no travesseiro e peço pra Deus, passe em revista. Eu hoje fui justa, como o senhor tem expectativa que eu seja. É Deus que passa em revista e a minha consciência. O resto, ó. Te dar um exemplo simples. Se eu não sei quem eu sou, eu fico muito refém do seu olhar. E se você falar alguma coisa, eu saio daqui arrasada. E você pode destruir minha carreira, inclusive. Eu preciso estar muito cheia de mim mesmo. Isso vale para minha maternidade, isso vale para minha empresa, isso vale com os meus sócios, isso vale com meu esposo, isso vale com as pessoas que me olham no Instagram e que elogiam ou que me descem o cacete. Se eu tô muito cheia de mim, e isso não é vaidade, pelo contrário, é estar preenchido de si mesmo, eu não sou vulnerável. A nossa vulnerabilidade, ela parte do fato de que a gente não está preenchido com quase nada. Tem uma música da Adriana Calcanhoto que diz assim, eu perco o chão, eu não acho palavras, eu ando tão triste, eu ando pela casa, eu perco a hora, eu chego no fim, eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim. Quando você não mora mais em você, você é casa vazia, e casa vazia é ocupada por rato, por mendigo, por bicho, por sujeira, por aranha, por... Sempre vai ter gente que não vai com a sua cara. Não importa o que você faça ou como você faça, sempre vai ter gente que simplesmente não gosta de você. Devido a isso, quem vive querendo agradar todo mundo acaba condenando a própria vida. Quem vive querendo agradar todo mundo vive decepcionado, desiludido, porque para cada vitória, para cada conquista da tua vida, para cada tijolo que você colocar no castelo das tuas conquistas, sempre vai ter gente frustrada e ressentida querendo menosprezar o valor das tuas realizações. Ué, e por que você não diz o que pensa e sente? Porque não sou dono do meu nariz? Porque sou escravo? Porque estou impactando? Porque tenho medo de ser achincalhado? Em suma, porque tudo na minha vida é uma estratégia? Ou para me ferrar o menos possível, ou quem sabe até para ganhar um aplauso ou outro. Então, pouco importa o eu. O eu que sente, o eu que pensa, importa mais os resultados a alcançar. Então você tem uma vida estratégica mesmo. A gente precisa morar na gente.
Imagina você como uma casa. Tem um cômodo lá que é pai. Quem é o Caio pai? Qual foi o pai que o Caio teve? Visita essa paternidade. Não, meu pai foi um cara massa, mas ele teve alguns gaps aqui. Esses eu não quero ter, cara. Isso aqui eu quero preencher assim, assim, assim. Mas eu também não quero desonrar a minha origem. Meu pai foi massa pra caramba. Eu quero trazer isso daqui pros meus filhos. Você já encheu o quarto pai. Agora eu vou lá no quarto esposo. Cara, eu vejo um monte de esposa aí que é umas drogas. Eu não quero ser assim. Eu quero honrar minha esposa. Eu quero que meu filho olhe pra forma que eu relaciono com a mãe dele e ele entenda que é assim que relaciona com as mulheres. Eu quero que meus filhos tratem a irmã deles como eu trato a mãe deles. A relação que os meus filhos entendem com uma mulher e que eles constroem com uma mulher é a relação que eu ensino. Visitei o cômodo pai. Agora eu visito o cômodo corpo. Cara, eu tô satisfeito com esse corpo que eu tenho aqui, eu tô gostando, esse corpo é funcional, esse corpo me leva para onde eu preciso, eu quero viver 90 anos, esse corpo vai dar conta de me levar, esse joelho, essa perna, esse coração, esse pulmão. Percebe como você vai visitando os cômodos dessa casa e preenchendo? E quando eu faço isso, eu não tenho tempo para cuidar da vida dos outros, né? Porque eu tenho muito cômodo para cuidar. Uma das coisas que mais influencia ou negativamente a nossa confiança é o julgamento alheio. Qual você acha que é a melhor maneira de lidar com crítica? Com crítica, eu parei muito de ligar para o julgamento alheio ou me preocupar tanto quando eu parei de ser julgadora, excessiva. Todo mundo julga o tempo todo. Como você julga o tempo todo, você acha que todo mundo tá te julgando o tempo todo. Nossa, muito bom. Então eu Essa parei visão. de julgar. Se a pessoa quer andar com cabelo rosa, seja feliz. Sabe? Meio que, para de julgar, meu. A gente não sabe o motivo da pessoa tá fazendo aquilo. Então parei de julgar também. E aí eu parei de me preocupar se os outros estão me julgando demais. Nunca tinha ouvido essa ótica, achei muito inteligente. Assim. Quem fica o tempo todo a serviço de avaliar o outro, está aos pedaços. Menos em si mesmo. Essa é a questão. Sabe aquela expressão que você só coloca pra fora o que tem excesso lá dentro? É uma verdade? A boca fala do que o coração tá Eu cheio. não acredito muito nisso. Então tem algo, Deixa pra cá. né? Quando eu tô criticando o outro, tem alguma coisa ali dentro de mim, ou tá me incomodando muito o outro, é porque tem alguma coisa dentro de mim que não tá muito bem entendida. Freud falava assim, quando você me fala, Pedro me fala de Paulo, eu conheço mais Pedro do que Paulo. Quando você me olha na rede social e me julga, não é sobre mim, é sobre você. É sobre o que eu te provoco. As pessoas estão muito incomodadas, é muito engraçado. Eu gravo um vídeo e o vídeo dá um engajamento gigantesco. Mas eu coloco uma foto e ela dá... Eu postei uma foto em Uberlândia e vim para São Paulo. 45 minutos depois, essa foto tinha 3 milhões de views. E mais de 30 mil comentários. Das pessoas incomodadas com o quanto eu emagreci. Não pode ter emagrecido desse tanto. Isso é canetinha, isso é IA, tem muito Photoshop. Caminhão de comentário. Isso não é sobre mim. Isso definitivamente não é sobre mim. É sobre o que eu te provoco. Você falou que o jeito que você desliga o poder no outro é tirando esse poder de mim. Nossa! O corte bom. do episódio. Achei muito bom, porque Mas geralmente quando eu faço essa pergunta, alguém fala assim, cara, reconheça-se a crítica de campo, de arquibancada. Você fala assim, cara, eu desliguei o julgamento em mim. Naturalmente o julgamento do outro perdeu força. Exato. Ele não se reconhece em você. Você não reconhece mais o julgamento porque não existe em você. Cara, achei muito bom. E a muito vida é bom. o quê? Um espelho? Porque quando minha magreza te incomoda, eu tô atestando a respeito do quanto você não cuida de você. Quando a minha suposta beleza te incomoda, ela tá dizendo sobre você. Se eu faço tratamento de saúde ou não, isso provoca em você. Não é sobre mim, é sobre você. Você tá olhando pra mim, mas eu estou te provocando algo em você. Que legal, né? Agora, existe uma história bíblica que explica essa lição de um jeito tão poderoso que depois que você ouvir, dificilmente você vai esquecer. E sem muita enrolação, é exatamente essa história que vamos conhecer agora. Eu gosto muito de uma história e eu conto ela muito. Que é uma metáfora, né? Porque Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos e as pessoas começam a gritar, Messias, Rei dos Judeus, balançar o ramo e tal. Validando Jesus depois de tanta coisa que ele realmente era o Messias. E aí tem uma metáfora que brinca que Jesus entrou no lombo de um burro, né? E é verdade mesmo. Mas aí a metáfora brinca que quando começaram a gritar Messias, aleluia, Osana, o burrinho levantou a cabecinha e começou a rir, né? Satisfeito. E aí Jesus bate nele e fala, calma, burrinho, não é com você, é comigo, é sobre mim, não é sobre você. Nós que temos exposição, nós somos só o burrinho de Jesus. Não se confunda. Não se confunda, senão você vai quebrar sua cara. Você vai adoecer.
O dia que você se confundir, tranca dentro da sua casa, fica quieto. Você vai se ferrar. Você vai acabar com a sua saúde mental. Se você achar que é sobre você, você vai acabar com a sua saúde mental. Eu vejo pessoas ascendendo e descendendo na mesma velocidade. Artistas, jogadores, influencers, por confundirem tudo. Não é sobre você. E aqui eu deixo uma mensagem para você. Escute bem. Quem vive tentando agradar todo mundo, acaba no final desagradando a única pessoa com quem vai conviver para sempre. A si mesmo. Então, pelo bem da sua própria vida, não seja escravo desse sentimento.